Bem do dia. Sempre tudo maravilhoso com você. Glória a Deus. O que é o amor? Você já se perguntou? Tem umas teorias que aparecem por aí, dizendo que o amor é assim, o amor é assim, mas infelizmente sempre de modo humano. Graças a Deus, alguns sacerdotes têm extraído a essência do amor. Mas eu estava em oração no Santíssimo e me veio uma ação de Deus sobre mim a respeito de amor. Porque, infelizmente, nós falamos que amamos, falamos que temos amor, mas não sabemos muito bem. Não agimos como deve ser o amor. Não sabemos o que é amar. No meu outro vídeo anterior, eu falei que nós deveríamos pedir, ou devemos pedir ao Senhor cada vez mais, que Ele imponha em nós o amor dEle, para que nós possamos amar. Porque sem o amor de Deus em nós, sem o amor de Cristo em nós, nós não conseguimos amar nem a nós mesmos, nem aos outros, nem ao próprio Deus. Mas o que é o amor? Como que eu amo? O que é amar? Eu quero começar com uma definição que a própria Bíblia nos diz. Está lá na carta de João, primeira carta de João, primeira epístola de São João, capítulo 4, versículo 16, a segunda parte do versículo 16. Ele fala assim: Deus é amor. Bem, se Deus é amor, eu posso inverter esta frase, sem tirar do contexto, lógico, inverter essa frase, que até não tem como tirar do contexto, porque são 3 palavras. Inverte as 3 palavras. Amor é Deus. Entende? Se eu quero amar alguém, se eu pretendo amar alguém, porque amar não é um sentimento. Eu não sinto amor pelas pessoas. Eu decido amar aquela pessoa, ou aquela outra pessoa, ou a mim mesmo, ou a Deus. Eu decido amar. Por uma afinidade, por outras razões, mas eu decido amar. Até por uma atração, mas eu decido amar. Amar é Deus. O amor é Deus. Quando eu decido amar alguém, eu tenho que fazer com que Deus reine naquela pessoa, com que Deus seja o tudo daquela pessoa, com que aquela pessoa fique cheia de Deus. Nas minhas palavras, nas minhas ações, nos meus atos, no meu pensamento, quando eu penso algo sobre aquela pessoa, quando eu falo daquela pessoa, quando eu falo para aquela pessoa, quando eu converso com aquela pessoa, até mesmo quando eu tenho um entrave com uma pessoa, seja qualquer pessoa, eu tenho que fazer com que Deus reine naquilo dali, com que Deus reine naquela situação. Se Deus é amor e o amor é Deus, quando eu amo uma pessoa, primeiro, eu amo do jeito que ela precisa ser amada. E eu tenho que amar para que Deus reine naquela pessoa, para que Deus fique naquela pessoa. Então, vamos dizer que eu tenho uma discussão com alguém, ou eu tenho um inconveniente com alguém, ou, olha, nossas ideias não estão batendo aqui, e há uma controvérsia entre nós. Sempre eu tenho que deixar com que aquela pessoa sinta Deus no coração. Nas minhas palavras, no meu jeito, no meu agir, aquela pessoa tem que sentir Deus. De alguma forma tem que sentir Deus, tem que ser encharcada por Deus, porque se eu amo aquela pessoa, eu encharco ela de Deus. Se eu não faço isso, é porque eu não amei aquela pessoa. E isso é entre casais, entre namorados, entre pais e filhos, entre irmãos, seja qualquer tipo de amor. Seja qualquer tipo de amor. O esposo e a esposa precisam se amar de uma maneira tão grandiosa que um coloque Deus no outro, um imponha Deus no outro, um faça com que o outro seja cheio de Deus, que todos os nossos atos, que todas as nossas decisões, que todas as nossas discussões
seja o que for, tenha sempre Deus acima de tudo e que os dois saiam cheios de Deus daquela situação. Hoje eu tive uma situação com minha esposa que foi um pouco desagradável. Infelizmente não aconteceu isso. Eu não coloquei Deus. Sinceramente, eu estou me abrindo para você. Eu não coloquei Deus para ela e ela não colocou Deus para mim. Isso eu acho que me entristeceu tanto, porque quando eu fui no Santíssimo, a primeira coisa que o Senhor Jesus me falou foi isso. Eu sou amor. Quando falar um com o outro, que eu seja o centro, que eu seja o tudo, que eu esteja na frente. Sabe, eu preciso fazer com que isso aconteça. O esposo e a esposa precisam fazer com que isso aconteça, até mesmo na relação sexual, até mesmo quando tem relação sexual. Precisam, nesta relação sexual, um entregar Deus para o outro. Por isso que a relação sexual tem que ser pura. A relação sexual tem que ser sem mancha. Não pode ter artifícios errados. Não pode ser do jeito errado, da maneira errada, no local errado. Porque é Deus, um entregando Deus para o outro. Eu sou o templo do Espírito Santo. Ela também é. Então, os templos do Espírito Santo entregando Deus um para o outro. Amar é isso. Amar é fazer com que o outro tenha Deus, seja cheio de Deus. E ainda mais, tem a palavra lá em Efésios 5, versículo 25. Preste atenção. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água. Aqui está falando de marido e mulher, esposa e esposa, mas eu digo para qualquer assunto aqui. Irmãos e irmãs, pais e filhos, familiares, seja o que for. Pessoa para pessoa, a pessoa que trabalha com você, a pessoa que convive com você, seja quem quer que seja. Que nós possamos nos amar de uma maneira tão forte, de uma maneira tão grande, de uma maneira tão gloriosa, que nós possamos amar a outra pessoa como Cristo amou a igreja. Aqui fala mais para esposo ou esposa, mas entende? Deus é amor, não importa para quem, principalmente para os esposos, mas Deus é amor. E eu preciso, como ele fala aqui depois, a fim de santificar pela palavra, que as minhas atitudes, que as minhas palavras, que as minhas ações possam santificar o outro, fazer com que o outro seja cheio de Deus, esteja cheio de Deus, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água. Quem é ele aqui? É o próprio Cristo Jesus. Aquela pessoa que está na minha frente é templo do Espírito Santo. E sendo templo do Espírito Santo, eu tenho que cada vez mais tentar santificar, ser instrumento de santificação para outra pessoa. Isso é amar. Amar é sofrer pela outra pessoa. Amar é fazer pela outra pessoa, é realizar pela outra pessoa. É fazer com que aquela pessoa, em qualquer situação, em qualquer circunstância, fique cheia de Deus, porque Deus é amor. Isso é amar. Isso é o amor. E cada vez mais nós saibamos amar. É difícil fazer isso. Como é difícil fazer isso. Porque, infelizmente, mais uma vez eu digo a mesma coisa. Estamos encharcados da concupiscência, da iniquidade, dos maus comportamentos, dos maus sentimentos, das más realidades que nós vivemos no passado, que muitas vezes se sobressaem. Eu preciso largar tudo isso. Eu preciso que o homem velho, que a mulher velha caia por terra, para nascer o homem novo, a mulher nova.
que possamos amar perfeitamente. Amar fazendo com que o outro esteja em Deus. Amemos. Como diz São João, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, porque o amor é Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Deus te abençoe. Fica com Deus e bem do dia.